Então, voltando a respeito da salvação, quando falamos em relação à salvação, nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus, como defesa ou como respaldo, em efeito, a salvação dos cristãos. Nós usamos a Bíblia como uma regra de fé, esperança, amor, paz, para nos conduzirmos neste mundo e sobrevivermos até alcançarmos uma vida eterna. Falamos sobre arrebatamento. Arrebatamento, essa palavra ela não existe na Bíblia, mas o significado do arrebatamento existe dentro da Bíblia, que significa um rapto, arrancar com pressa. Isso, a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai vir rápido, ele vai arrancar a igreja, no piscar e abrir de olhos. Então, quando se fala-se em salvação, estamos falando sobre um arrebatamento, sobre a volta de Cristo, buscando a sua igreja. Em relação a essa questão de salvação, é nesse ponto que a igreja ela pode se encontrar em sua história e em seu conhecimento, que só aqueles que realmente estão seguindo a Cristo, ou aqueles que se prontificaram em ter uma vida entregada para Deus, que vão ter esse encontro com Cristo nas alturas e participar do arrebatamento da igreja. A igreja, quando prega a paz e o amor aqui na terra, estamos pregando uma paz, um amor terreno. Não estamos pregando uma paz, um amor de salvação, ou seja, espiritual. Quando pregamos uma paz, estamos pregando uma paz para uma convivência nesse mundo, uma cultura nesse mundo, uma convivência nessa terra. Não estamos pregando uma salvação. Você pode me perguntar, pastor Claudimir, você vai ser salvo? Observando que a Bíblia diz em Apocalipse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para que eu possa ter essa convicção, essa certeza da minha salvação, eu tenho que permanecer naquilo que eu aprendi até o fim para ser salvo. Então você não tem certeza da sua salvação. Ninguém tem certeza da sua salvação. Nós temos uma busca constante, uma luta constante em busca desta salvação ou deste arrebatamento. Deus pode salvar uma pessoa que estiver no hospital. Deus pode salvar uma pessoa que estiver à beira da morte, que nunca conheceu a Deus. A salvação ela é tão individual e ela é tão imprevista, que muitas das vezes você pode ter fazido bem, ou você pode não ter conhecido o bem, e na última hora da sua vida, do seu momento de você respirar ou passar desse mundo para outro mundo, você tem um encontro com a salvação. Então a salvação era algo que o cristão prega. Em sob uso e costume, como alguns dizem por aí,
que o uso e costumes da igreja são um uso e costume muito pesado, apesar que nós vemos países por aí que têm o uso e costumes pior ou mais, como posso dizer, mais rude do que a igreja de Cristo. Não vou citar nome de outros países que têm essa cultura de vestes ou de comportamentos, mas tem países por aí que têm a sua cultura em uma vestes mais ampla. Se você observar, a maioria dos líderes, os seus vestimentos, eu falo líderes de todas as partes, seja presidente, seja governador, seja um padre. O padre, você pode ver que ele usa uma bata até os pés, ele não mostra nenhuma parte do seu corpo. Então, isso é o quê? Por que o padre não podia estar pregando de uma calça jeans? Ou outros tipos de vestes? Por que hoje uma mulher ela tem que cobrir o rosto? Então, tudo isso é cultura, dogma, não é isso que leva ao céu. Não estou dizendo que roupa, costumes levam ao céu. É como eu acabei de explicar. A salvação diante da Bíblia, ela é um negócio delicado, que a gente não tocamos, mas explicamos e passamos àqueles que realmente quer seguir um evangelho salvístico, um evangelho arrebatador, um evangelho que leva para o céu. Então, muitos entram em questão a essa parte do evangelho sobre salvação. Observando essa parte, eu quero deixar bem claro e objetivo que os cristãos, eles não discutem religiões e nem placas de igrejas. Os cristãos não estão para trazer isso para a humanidade. Os cristãos estão no Brasil hoje, como eu estou falando sobre o Deus brasileiro, para o Brasil, uma sociedade digna, uma sociedade de respeito, uma sociedade que traz um caráter, uma dignidade, uma paz. Sabemos que é impossível haver paz aonde há ódio, aonde há vingança, aonde há rancor, aonde há mágoa e aonde há destruição. Sabemos que para haver paz neste mundo, tivemos que mudar, e mudar muito. Nem todos os dedos da mão são iguais. E nem todos os povos são iguais. Cada um pensa diferente. E cada um tem uma maneira de pensar diferente. Quando eu falo que a Bíblia diz que Deus veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, teve o privilégio de ser chamado Filho de Deus. Então, quando nós recebemos a Deus, nós temos o privilégio de ser chamado Filho de Deus, de ser participante das bênçãos de Deus, não só aqui na terra, mas como no céu. Quando falamos sobre bênção, existem bênçãos que para mim é muito enorme. Coisas que para você muitas vezes não faz significado. Ou coisas que para outras pessoas não tem a mínima significação, porque aquilo para ele não é uma bênção. Mas hoje, se você chegar em outros países ou em outros lugares que a pobreza tem tomado conta, um sapato ou uma camisa para aquela pessoa é uma bênção muito grande, porque chegou no momento em que ela precisava. Então, o que se torna bênção, é aquilo que necessitamos. Então, o
O que você necessita hoje? Isso pode se tornar uma bênção para você. Então a riqueza, ela está naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Em globalizando a salvação, eu posso te dizer que eu creio na salvação que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia chega a dizer que o ladrão na cruz, Jesus estava no meio e tinha um ladrão de um lado e outro do outro. Jesus salvou um e o outro ficou. Porque um reconheceu que ele era Jesus Cristo. Então a forma de você reconhecer, de você acreditar que Deus existe, ela pode te trazer uma salvação para a sua vida. É isso que pregamos. O reconhecimento que Jesus é o Senhor e Salvador da sua alma. Hoje vivemos num mundo ao qual existe muita forma das pessoas tentar chegar a Deus. Hoje, se você fala em Deus, você crê em Deus, todo mundo, o Brasil, a maioria das pessoas fala que crê em Deus. Mas qual o seu credo religioso? Qual que você segue? Você é cristão? Não, não sou cristão e não vou para a igreja. Mas aonde você vai? Tem pessoas que têm outra cultura, mas ela crê em Deus. A Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando você confia no Senhor, você faz como Moisés, que tirou o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, passou no deserto, Moisés conduzindo aquele povo no meio do deserto. Moisés não alcançou a terra prometida como o Senhor falou para ele. Só que Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, ele teve um encontro com Deus. Depois de ser morto ou partido daquela terra para outro lugar. Moisés não alcançou a terra prometida como ele lutou tanto para alcançar aquela terra prometida. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que muitas das vezes você não vai alcançar aquilo que você almeja ou que busca neste mundo. Muitas vezes, nem tudo que você procura, ou que você almeja, ou que você quer, você vai ter. Mas só que você confiar em Deus e ter a paz em Deus, você vai ter o lugar com Cristo na glória. São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus foi preparar um lugar. Então, quando nós trazemos a essa nação, a esse povo, um Deus salvístico, um Deus salvador, um Deus salvador, um Deus que traz salvação, nós trazemos ao mundo uma verdadeira esclarecimento do evangelho que nós servimos, o evangelho que nós pregamos. A razão do evangelho é a salvação da nossa alma. A razão do evangelho é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A razão do evangelho não é só a paz, não só trazer a benignidade, não só trazer o amor, mas a salvação das nossas almas. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem salvação. Mas será que Deus não está vendo? Muitos questionam e dizem, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Milhares de pessoas morrendo
Sim, Deus está vendo. Só que cada um tem um livre-arbítrio. Só que cada um tem uma livre escolha. E cada um tem a sua hora. Eu posso escolher entre a vida e eu posso escolher entre a morte. Eu posso escolher estar com Cristo ou posso escolher estar sem Cristo. Eu posso escolher uma vida que, se eu partir agora, como disse o apóstolo Paulo, acabei minha carreira, guardei minha fé. E eu corro por uma coroa não corruptível, eu corro por uma coroa não corruptível, que corrompe, uma coroa que acaba neste mundo. Mas eu corro por uma coroa incorruptível, uma coroa que não se corrompe. O apóstolo Paulo